Estou aqui ao lado dessa moça bonita, risonha, veterinária, Laiana Mauriz, não é isso? A gente sempre quer dizer Muniz, o nome. Mauriz. E aí, você que é médica veterinária, pode falar com a gente melhor ainda sobre esse assunto. Primeiramente, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, e aí eu já vou entrar no assunto, porque já tem gente aqui fazendo perguntas. Certo. Eu gostaria de saber, então, a gente viu na matéria dos anjos frutinhas, né? Então, todo tipo de fruta pode ser dado, independente da raça, para substituir quando acabou a ração aqui, ou eu não tenho condição mesmo de dar ração para o meu pet, para o minha cria, né, como a gente chama. Então, você pode dar sim algumas frutas. É importante saber algumas frutas que a gente não pode dar porque tem algumas toxicidades para os animais. Por exemplo, carambola, uva, açaí. Eu percebo que eu já recebi clientes, né, lá na petiaria, com clientes que chegou um animal com um quadro de intoxicação por excesso de açaí. Sim. Então, existe frutas que você pode dar e existe frutas que não pode. Então, é sempre importante conversar com o seu médico veterinário para saber qual o alimento que você pode dar além da ração. Legumes também pode dar? Pode, alguns. Ótimo. Alimentos cozidos pode dar? Pode, só que você precisa, a questão da consulta com o veterinário é justamente para você entender como que é o preparo desse alimento e a proporção de proteína e carboidrato que esse animal precisa. Porque o animal é um carnívoro, tanto o cão, né, o gato Sim. e o cão, eles são carnívoros. E por ser carnívoros, eles precisam de proteína. Então, a gente precisa fazer o balanço da quantidade de proteína que esse animal vai precisar. Então, pode oferecer, mas precisa ter cuidado com alguns condimentos, que a gente prepara a nossa alimentação, né? Temperos, alho, cebola, que os animais não podem, domésticos, são tóxicos para eles. Muita gente não sabe, então come a sua comida, o que sobrou dá para o animal. Então, se tiver o alho e a cebola, com o passar do tempo, pode trazer um problema com o animal. Então, tudo tem que ser conversado com o veterinário para que ele te explique como você organiza a sua situação para oferecer o melhor alimento. Ótimo. Aproveitamos aqui a sua presença também para tocar nesse assunto. Mas o nosso convite foi feito, né? Porque a gente quer falar sobre a chamada, abre aspas, doença de gato. Você já deve ter, principalmente você que tem pet, já deve ter ouvido falar, né? Essa doença é a toxoplasmose. E aí a gente vai saber mais sobre essa doença com a doutora. Bem, primeiro, por que se chama doença de gato, né? E quais os sinais? Então, a toxoplasmose, ela é chamada doença de gato porque o gato é o animal hospedeiro definitivo. Então, quando ele entra em contato com o protozoário, porque ele é transmitido, é uma doença infecciosa vinda, né, de um protozoário, Sim. Ele, quando chega no gato, no animal doméstico, nos felinos, mas principalmente no gato, ele vai fazer a última fase do ciclo dele. E aí ele começa a liberar ócitos, que são ovos microscópicos, que a gente não consegue ver. E esses ócitos são que contaminam os alimentos. Então, a questão da chamada ser do gato é por isso. Mas é uma zoonose que ela passa tanto para outros animais quanto para nós, seres humanos. Pronto. E aí, quais os cuidados que a gente deve ter, né? Claro que a gente tem que estar sempre levando o bichinho no veterinário, mas quais são os principais cuidados que a gente deve ter para que o animal não adquira essa doença? Certo. No caso do animal, a gente precisa evitar que ele coma algumas carnes cruas, né, alimentos crus e mal cozidos. Outra coisa que a gente deve fazer com o animal é, por exemplo, se é o animal da sua casa, se é o seu gato, evitar que ele tenha acesso à rua, porque quando ele tem o acesso à rua, você não consegue ter uma previsão Exato. Do que ele vai ser exposto. Então, ele pode ter acesso a um outro gato que tenha toxoplasmose, ele pode caçar um rato, um outro animal que possa ter e acabar trazendo essa doença para dentro do seu lar. Então, quem tem gato, o importante é você
telar as janelas, se for de apartamento, em casa. Às vezes, no caso do gato, ao fazer a castração, a gente elimina a chamada do hormônio que estimula o gato a fugir atrás do macho ou da fêmea. Ah, então uma dica, né? Uma outra dica é a castração do gato, porque você vai deixar esse gato, vai evitar, não é 100% garantido, mas você evita o estímulo hormonal para esse animal fugir. Outra coisa é a questão do gato, é você levar periodicamente ele ao veterinário para fazer todo o acompanhamento dele, também, a prevenção. Né? E ele pode ter a doença novamente? E quais são os medicamentos que são mais utilizados atualmente para combater a doença? Então, o animal, como é que a gente vai perceber que um gato está com toxoplasmose? Vai muito do sistema imunológico do animal. Se ele estiver com o sistema imunológico bom, alimentação boa e tudo, é muito difícil a gente conseguir diagnosticar, porque ele não apresenta muitos sintomas. Mas caso o sistema imunológico dele fique mais baixo, o que acontece? Esse animal pode apresentar uma letargia, uma falta de apetite, ele pode apresentar problema respiratório, neurológico, um pouco de icterícia. Então, são sintomas que acabam sendo muito parecidos com outras doenças. Então, só realmente o médico veterinário vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Bom, você disse que os tutores podem contrair a doença, né? De que forma que a gente percebe, né? Já que, pelo que você me falou, até no gato é escamoteada, né? Uma doença que fica escondida. Como é que a gente pode perceber e como é que a gente pode evitar também? Porque o gatinho é da gente, a gente vai cuidar, né? Não tem jeito. Então, como é que a gente faz esse afastamento, né? E caso a gente contraia a doença, o tratamento é o mesmo? Como é que é o tratamento? Então, no caso de nós humanos, a gente tem que cuidar muito da higiene. A gente fala muito da questão de não se alimentar de alimentos crus, mal cozidos. Sempre, se você tiver um gatinho em casa, quando for manusear a caixa de areia, lavar bem as mãos, porque também a outra forma de contaminação é o contato com as fezes do animal. É muito difícil você pegar a toxoplasmose, não vou dizer que não aconteça, mas é muito difícil ao contato direto. Sim. Mas é o contato com as fezes do animal que transmite. Tá, então, cuidado, manter né? uma boa higiene é muito importante para você evitar ter a doença. Usar luvas também, Usar né? luvas você pode fazer, no caso, por exemplo, nós mulheres, quando ficamos gestante, um dos exames que o médico passa é para saber se nós tivemos o contato. Então, ele passa o teste de IgM e IgG, para saber se a gente já teve o contato com a toxoplasmose. Quando o IgG dá positivo, é porque a gente teve contato e a gente adquiriu anticorpo. Quando a gente está com o IgM, na verdade, é ativo, positivo, isso quer dizer que a gente está com a doença no momento. É um risco para o feto, para o bebê, né? Principalmente se for adquirido durante a gestação. Sim. E o tratamento vai depender muito de como está o sinal clínico dessa pessoa. Ou gestante, ou no caso, né? Se um homem ou mulher que não esteja gestante, vai depender muito de como é o caso dele. Mas existe tratamentos tanto para os gatos, para os cachorros também que adquirirem a doença, porque eles também podem ter, eles só não são os hospedeiros definitivos, e existe tratamento, vai depender muito de como que tá esses animais e a pessoa também. Bom, me chamou a atenção você falar das mulheres grávidas, né, das gestantes. Então, é mito ou realmente a mulher grávida, você já tirou que a parte da toxoplasmose, a gente já está sabendo que deve ter cuidado, né? Se você tem um gatinho e você está grávida, então você cuidado, porque você pode até, caso o gato esteja com a doença, né, pegar também. E aí você está grávida, complica mais, né? Então, quais são, aproveitando a ocasião, os outros bichinhos, né? Os outros animais que a grávida deve tomar cuidado ao ter contato. Também com o cachorro pode ter essa transmissão. E os outros bichinhos? Porque a gente sabe que tem porquinho da Índia, tem vários, né? Vários que gostam de hamster, né? Então, quais deles a grávida deve ter mais cuidado nessa fase? Na verdade, eu acredito que mantendo uma boa higiene, você não precisa evitar o seu animal. Pronto.
Porque assim, o animal, ele não deixa de ser um suporte emocional para Também, todo né? mundo, né? Quem tem seu animal sabe, ele é um membro da família e é muito doloroso. Eu ouvi um tutor chegar para mim e dizer que o médico diz assim: dá o seu gato porque você está grávida. Não, se o animal ele não sai de casa, é um animal que você sabe do que ele se alimenta, ele não tem acesso à rua, por que você vai dar o seu gato? Por causa disso, é algum outro problema? Então, assim, às vezes falta um pouquinho de informação, né? E em querer simplesmente mandar substituir como se fosse um objeto. E o gato não é um objeto. Então, assim, você mantendo uma boa higiene, você fazendo também o preventivo do animal. O que seria o preventivo do animal? Fazer o controle de verminoses, fazer as vacinas em dia, você controlando os ectoparasitas, no caso do cão, o carrapato e pulga, né? O mosquito da leishmaniose, que é o calazar, que é uma zoonose também, mas quem transmite também outro mito, não é o cachorro, quem transmite é o mosquito. Então você protege quando você protege o seu animal, né? Então, são coisas que você não precisa se afastar do seu animal se você fizer uma boa prevenção da saúde dele.